Uma torneira de bronze corroída goteja sem parar sobre um piso de mármore outrora impecável, deixando uma mancha esverdeada e espessa que lentamente consome a pedra. Este pequeno rastro de destruição pertence a um imponente hotel termal abandonado, um palácio de repouso projetado para canalizar águas minerais curativas, que hoje funciona como uma armadilha química. O vapor acumulado, o colapso das tubulações subterrâneas e a crosta mineral que devora os tetos revelam uma realidade perturbadora sobre essas estruturas. Porque os edifícios construídos para celebrar a saúde e o luxo se transformam nas ruínas mais destrutivas e aceleradas do planeta assim que a presença humana desaparece. Para compreender o colapso dessas estruturas, é preciso olhar para a relação de dependência extrema que elas mantêm com a geologia sob seus alicerces. Os grandes hotéis e estâncias termais foram erguidos diretamente sobre falhas tectônicas e nascentes de águas profundas, locais onde a terra expele calor e minerais em alta pressão. No auge de seu funcionamento, esses palácios de concreto e mármore pareciam ter domado a natureza. Havia uma promessa implícita de que a arquitetura humana poderia conter e canalizar a energia do subsolo para o conforto dos hóspedes. No entanto, o que os visitantes viam como banhos relaxantes e fontes milagrosas era, na verdade, um fluxo constante de fluidos altamente agressivos que exigiam um esforço monumental de engenharia para ser mantido sob controle. No início, tudo nesses espaços transmitia opulência. Os salões de entrada exibiam colunas majestosas, tetos decorados e lustres de cristal que iluminavam piscinas internas ornamentadas. O ar era aquecido artificialmente e as águas eram conduzidas por uma intrincada rede de tubulações de cobre e ferro galvanizado. Mas a física e a química dessas águas nunca cessaram sua atividade. A água termal é rica em minerais como enxofre, cloreto de sódio, carbonato de cálcio e gases dissolvidos, incluindo o sulfeto de hidrogênio. Enquanto o hotel operava, sistemas de ventilação industrial de alta potência trabalhavam sem interrupção para renovar o ar, e equipes de manutenção limpavam as superfícies diariamente com produtos específicos para evitar a deposição de resíduos e a corrosão precoce. Assim que as portas são trancadas e a energia elétrica é cortada, esse equilíbrio artificial se desfaz em poucos dias. Sem a circulação forçada de ar, o calor e a umidade das fontes subterrâneas sobem e ficam presos nos corredores vazios. O ambiente se transforma em uma estufa ácida. O vapor carregado de enxofre começa a reagir com os materiais de acabamento. O papel de parede de luxo absorve a umidade ácida, perde a cola e começa a se descolar em tiras longas e mofadas, revelando a parede de gesso por trás, que rapidamente se desintegra em uma pasta cinzenta. A pintura das paredes não apenas descasca, ela infla e estoura em bolhas cheias de líquido corrosivo. Os metais decorativos e funcionais sofrem o impacto mais imediato. O cobre das fiações elétricas, antes protegido dentro das paredes, oxida até se transformar em um pó verde azulado inutilizável, interrompendo qualquer possibilidade de recuperação futura da infraestrutura. As fechaduras de latão, os corrimãos de ferro e as estruturas das janelas começam a descascar sob o ataque do gás sulfídrico. Em poucos anos de abandono, portas de madeira maciça despencam de suas dobradiças totalmente corroídas, batendo contra o chão poeirento e quebrando-se em pedaços. O silêncio dos corredores escuros é quebrado apenas pelo som da água que continua a subir das profundezas, agora sem qualquer barreira que a detenha. A crença comum é que esses grandes complexos termais decaíram unicamente devido a mudanças na moda do turismo ou crises econômicas que afastaram os clientes. Contudo, uma análise mais profunda das ruínas revela que o colapso físico desses edifícios começou muito antes do último hóspede ir embora. O custo de manutenção contra a agressividade da água mineral
era um fator de desgaste financeiro invisível e insustentável. A tubulação interna precisava ser substituída quase que inteiramente a cada poucos anos, devido ao entupimento por calcificação e a corrosão perfurante. Os proprietários não abandonaram os hotéis apenas por falta de público, mas porque perceberam que estavam travando uma guerra física contra a química do solo, uma batalha que se tornava mais cara a cada dia e que estava destinada ao fracasso. Quando o abandono se torna definitivo, o coração mecânico do edifício sofre o golpe de misericórdia. Nas profundezas da estrutura, as salas de bombas subterrâneas, que antes controlavam o nível das águas e as desviavam para o sistema de esgoto urbano, são as primeiras a serem inundadas. Sem eletricidade para acionar os motores, a água termal quente sobe sem controle, preenchendo os porões e as galerias técnicas. Esse reservatório subterrâneo de água ácida e aquecida começa a cozinhar o edifício de baixo para cima. O calor constante acelera todas as reações químicas de degradação nos pisos superiores, fazendo com que a umidade suba pelas paredes por capilaridade, alcançando até mesmo os quartos mais altos do hotel. À medida que essa água mineralizada evapora ao longo dos anos nas superfícies internas, ela deixa para trás sua carga de carbonato de cálcio. O resultado é um processo bizarro de petrificação reversa. Tetos de gesso e concreto começam a desenvolver pequenas estalactites brancas e amareladas, semelhantes às de cavernas naturais. Nos pisos dos salões, formam-se crostas calcárias ásperas que cobrem os restos de móveis e tapetes apodrecidos. Esse acúmulo mineral não é apenas visualmente impressionante, ele possui um peso físico colossal. Toneladas de novos sedimentos de pedra se acumulam sobre lajes que não foram projetadas para suportar essa carga estática adicional, gerando rachaduras estruturais profundas que comprometem a estabilidade de todo o esqueleto de concreto. Esse fenômeno de destruição, no entanto, não se limita às paredes internas do hotel. O colapso do sistema de drenagem e o transbordamento das fontes termais começam a alterar a geologia ao redor da construção. A água mineralizada e ácida, agora livre para correr sem rumo, infiltra-se no solo sob as ruas adjacentes e edifícios vizinhos. Ela dissolve os minerais naturais da terra, criando pequenos vazios subterrâneos e alterando o lençol freático local. Árvores ornamentais, que antes decoravam os jardins do resort, morrem envenenadas pelo excesso de sal e enxofre no solo, transformando a paisagem externa em um cenário de galhos secos e terra estéril. O abandono do hotel, portanto, deixa de ser um problema isolado de um único imóvel e passa a agir como uma força de degradação ambiental que desvaloriza e desestabiliza todo o bairro ao seu redor. A degradação atinge seu ponto mais crítico através de uma reação química destrutiva conhecida como ataque por sulfatos. O cimento que une a areia e a brita no concreto armado reage com os sulfatos presentes na água termal que penetra nas colunas de sustentação. Essa reação cria um novo composto mineral que se expande dentro dos poros do concreto. Essa expansão interna gera pressões gigantescas, fazendo com que o concreto rache, lasque e se desintegre, perdendo sua capacidade de suportar peso. As armaduras de aço dentro das colunas, agora expostas diretamente à água ácida e ao oxigênio, oxidam rapidamente, expandindo-se ainda mais e acelerando o desmoronamento das bases estruturais do edifício. Hoje, caminhar por esses ambientes é como explorar uma caverna artificial em ruínas. A grande piscina interna, outrora o centro das atenções, transformou-se em um tanque de água escura, verde e estagnada, coberta por uma película de algas resistentes ao enxofre. A cúpula de vidro que cobria o espaço, projetada para permitir a entrada de luz solar, teve sua estrutura de ferro corroída até o limite, resultando na queda de enormes painéis de vidro que agora repousam no fundo da piscina. A chuva entra livremente, misturando-se ao vapor que ainda sobe do subsolo,
e criando um ciclo contínuo de condensação e gotejamento que impede que qualquer superfície do hotel consiga secar. A verdadeira revelação que essas ruínas nos oferecem é que esses edifícios monumentais nunca foram estruturas permanentes, mas sim tampas temporárias colocadas sobre vazamentos geológicos ativos. A arquitetura de luxo tentou aprisionar uma força natural extremamente volátil e corrosiva. No momento em que a manutenção humana recuou, a natureza não apenas retomou seu espaço, mas usou a própria estrutura do hotel como um filtro químico para depositar seus minerais e expandir sua presença. O colapso dessas estâncias termais não é uma simples vitória do tempo sobre o concreto. É a demonstração física de que certos recursos naturais, quando explorados sem o controle constante da tecnologia, destroem inevitavelmente os próprios monumentos construídos para celebrá-los. Ao final desse ciclo de abandono, a torneira de bronze mencionada no início já não goteja mais sobre o mármore. Ela se fundiu à pedra através de uma espessa camada de calcário verde e cinza, tornando-se parte de uma nova formação geológica que cresce dentro do salão em ruínas. O mármore sob ela foi completamente dissolvido, abrindo um buraco que revela a água escura acumulada no porão. O luxuoso hotel termal deixou de existir como uma obra de arquitetura humana para se tornar um organismo mineralizado, hostil e instável. Essas ruínas modernas permanecem como um aviso silencioso de que, quando tentamos capturar as forças profundas da Terra, o preço da nossa ausência é sermos lentamente dissolvidos por aquilo que um dia chamamos de fonte de vida.